Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e hoje eu vou resolver um exercício do ciclo de Rankine regenerativo. Esse exercício é do livro do Moran Shapiro, oitava edição, é o exercício 8.37. Esse exercício é um exercício muito rico para entender de fato o que é o ciclo regenerativo de Rankine, tá? Porque quando a gente explica na teoria, nem sempre é fácil entender todos os detalhes do que está acontecendo em cada estado, né, em cada ponto ali do ciclo. Então, com o exercício, acho que fica bem mais fácil. Então, ele me dá alguns dados, ele fala que o fluido é água, que entra na turbina de primeiro estágio a 10 megapascal e 480 graus Celsius, e que a pressão no condensador é 6 kPa. O fluido sai aqui do primeiro estágio da turbina com 0,7 megapascal e vem para esse aquecedor. E o restante sai aqui do segundo estágio da turbina com a pressão de 6 kPa, que é a mesma pressão do condensador. Ele pede para determinar taxa de adição de calor, então o calor que entra, eficiência térmica e a taxa de transferência de calor do fluido de trabalho ao passar pelo condensador, então o calor que sai. É importante que no ciclo regenerativo acontece a divisão da corrente de fluido. Então, uma parte vem para cá e a outra parte vem para cá. Então, como ele não me deu a vazão, tudo que ele me pede é função ou em relação, né, à quantidade de vapor que entra na turbina do primeiro estágio, ou seja, em relação à vazão total que está passando. Então, o nosso ciclo, eu coloquei aqui maior, para entender, seria esse desenho aqui, que é o diagrama de temperatura e entropia do lado de cá. Então, o fluido entra, sai do gerador de vapor, né? E entra na turbina no primeiro estágio. Ele entra aqui, como a gente pode ver no ciclo, como vapor superaquecido. Bom, uma parte do vapor sai após o primeiro estágio da turbina. Então, aqui no ponto 2, ele passou, né, pela turbina de maneira isentrópica, e aí uma parte veio para cá, para o trocador de calor. A outra parte continuou na turbina e saiu aqui no estado 3. Então, aqui o processo 2,3 também é um processo isentrópico. Aí, essa quantidade que veio para cá passou pelo condensador e saiu aqui no estado 4 como líquido saturado. Essa parte foi bombeada, então o processo 4,5 é um processo isentrópico. E aí, essa parcela que veio para cá se mistura com a parcela que saiu do primeiro estágio da turbina, ambos entraram aqui no aquecedor e as correntes novamente se uniram para sair aqui no estado 6 como uma corrente única, né? Então, a fração que veio aqui foi y, a que veio para cá, 1 menos y. Então, somando y com 1 menos y, a gente tem a vazão total aqui de novo. Então, no aquecedor, o que que eu tinha? Entrou um fluido a menor temperatura com o fluido que estava aqui a maior temperatura. E aí, ambos se uniram e saíram aqui no estado 6, também como líquido saturado. E passou pela bomba, então o processo isentrópico, e passou pelo trocador de calor de novo. Recebeu calor e voltou para o primeiro estágio da turbina. Então, esse é o esquema geral do ciclo. Tá? Então, para calcular a taxa de calor, a potência e eficiência térmica, o que a gente precisa? Determinar os estados, ou seja, determinar as propriedades do fluido em cada um dos pontos. Então, é isso que a gente começa a fazer. Então, eu deixei aqui a figura pequenininha para a gente continuar, né, conseguir identificar os pontos. Então, o estado 1, ele tinha me dado pressão 10 megapascal, temperatura 480. Como é vapor superaquecido, a água, a gente vai direto na tabela de água. Então, a gente encontra a entalpia e a entropia, direto da tabela, sem nem fazer interpolação. Para ir para o estado 2, o que ele me falou? Ele me deu a pressão, 0,7 megapascal, tá? E esse processo é um processo isentrópico. Se é um processo isentrópico, a entropia 2 é igual a entropia 1, que é 6,5282. Ele está aqui na região de vapor superaquecido ainda. Então, direto da tabela também, eu pego a entalpia. Aqui eu preciso fazer uma interpolação, porque eu não tenho, né, exatamente o valor 6,5282 kJ por quilograma Kelvin na tabela de vapor. Mas eu preciso fazer uma interpolação, mas é direto, a gente consegue pegar o valor da entalpia. Bom, para o estado 3, o que eu sei?
A pressão no estado 3 é a pressão do condensador, 6 kPa. E o processo é também um processo isentrópico. Então, 6 kPa com a mesma entropia, tanto do 1 como do 2. Só que agora eu estou na região de vapor mais líquidos saturados. Tá? Então, eu tenho que encontrar o título, e com o título eu acho a entalpia. Tá? Então, eu vou na tabela de água, né, saturada, em função da pressão. Aí eu encontro lá meu SF, meu SG, e como a minha entropia vai estar entre esses dois valores, eu calculo o título, usando aquela expressão S igual a SF mais X, SG menos SF. Calculo o título e com uma expressão equivalente, eu acho a entalpia no estado 3. O estado 4, o que a gente sabe? Aqui, ó, no condensador, a pressão é constante. Então, P3 é igual a P4, que é 6 kPa. E como ele sai como líquido saturado, o título é zero, então é direto. Meu H é o HF a essa pressão. Então, 151,5 kJ por quilograma. Estado 4 está determinado. Para determinar o estado 5, eu sei que a pressão do ponto 5 foi dada 0,7 megapascal. E a entropia do 5 é igual à entropia do 4. Ele está na região de líquido comprimido. O que acontece? Se eu tivesse a tabela de líquido comprimido para 0,7 megapascal, eu conseguiria encontrar o valor da entalpia. Só que a gente não tem. Então, eu tenho que fazer aquele artifício. Fala que H é igual a 1 mais PV. Então, fazendo a variação de entalpia de 5 para 4, eu consigo achar o valor do H5. Tá? Então, em função do volume específico, que a gente assume que é o mesmo, né, tanto do 4 como do 5, e com a diferença de pressão, eu encontro a entalpia. Então, a entalpia do ponto 5 seria 152,2 kJ por quilograma. Para determinar o estado 6, ele falou no enunciado que o ponto 6 ele estava na região de líquido saturado, estado de líquido saturado, e a pressão 0,7 megapascal. Então, é direto também, vou na tabela de saturação da água em função da pressão e acho meu HF. Então, 697,4 kJ por quilograma. O estado 7, ele passou pela bomba, né? Então, eu sei que é um processo isentrópico, tá? Então, S7 é igual a S6. Mas da mesma maneira que a gente fez aqui do 4 para o 5, eu vou fazer do 7 para o 6. O meu H7 é o H6, mais volume específico, P7 menos P6. Então, eu acho a entalpia do ponto 7. Com isso, eu encontrei as propriedades em todos os estados, de 1 até 7. Com esses estados, né, com essas propriedades, principalmente a entalpia, a gente consegue determinar calor e trabalho em todos os pontos. Então, o que ele me pediu? Calor que entra. Nesse caso, eu tenho só uma taxa de calor entrando. Então, eu vou aplicar a primeira lei nesse processo. O calor menos trabalho igual a vazão vezes a variação de entalpia. Então, o calor por unidade de vazão vai ser H1 menos H7. Tá? Como a entalpia desse é maior do que desse, já acho em módulo. Então, como a gente já tem os valores, eu calculei a taxa de calor que entra por unidade de massa que entra na turbina de primeiro estágio. Então, a vazão total aqui. Outra coisa que ele pediu foi a eficiência. O que é eficiência? Energia pretendida dividido pela energia gasta. Energia pretendida é a potência da turbina, menos a potência que foi gasta na bomba. E a energia gasta foi o calor. Tudo isso é dividido pela vazão. Bom, só que, na verdade, nesse caso, é um pouco mais complicado para a gente calcular a potência. Por quê? Porque eu tenho dois estágios da turbina e tenho duas bombas. Então, a potência líquida, né, que é o que entra aqui no cálculo da eficiência, vai ser a potência total da turbina menos a potência total das duas bombas. Bom, para calcular a potência da turbina, eu vou aplicar a primeira lei. Por quê? A primeira lei, né? Porque é ela que vai me dar, né? Mas o cálculo é um pouco mais complicado do que o normal. Então, eu tenho a primeira lei tá aqui, ó. Q ponto menos W ponto é igual ao somatório de M ponto HS menos somatório de M ponto H da entrada. Então, eu tenho aqui, ó, uma entrada e duas saídas.
como a turbina é adiabática, né, o calor é zero, então seria menos W ponto T é igual, o que está saindo? 2 e 3. Então, M.2H2 mais M.3H3 menos o que está entrando, que no caso é 1. Então, aqui eu troquei a ordem, né? Porque do lado de cá estava menos a potência igual 2 mais 3 menos 1. Então, aqui ficou potência positiva 1 menos 2 menos 3. Bom, qual que é o problema? Eu não sei qual que é a vazão que saiu no ponto 2, nem a vazão que saiu do ponto 3, né? Ou seja, eu não conheço essa fração, tá? Como é que a gente faz para achar essa fração? Bom, a gente precisa de duas equações, porque eu tenho, se eu for deixar tudo em função do n.1, eu tenho duas incógnitas, então eu preciso de duas equações. A primeira equação é a equação de conservação da massa. A gente sabe que é somatório das vazões mássicas que entram é igual ao somatório das vazões mássicas que saem, considerando, óbvio, que ele está em regime permanente. Então, M.1 é igual a M.2 mais M.3. Só que eu preciso de uma outra equação. E essa equação, ela vai ser dada aqui para o aquecedor de água de alimentação AB. Aqui, só está colocando primeiro, né, em função desses y. Então, o livro, né, define essa fração como sendo sobre 1. Então, se aqui vinha 1, aqui saiu y, aqui saiu 1 menos y. Então, a vazão relativa, né, vamos chamar assim, seria a fração do ponto 2 é y e do ponto 3, 1 menos y. Então, eu consigo escrever em função de a potência da turbina, né, em função de M.1 e o y. Só que aí eu preciso determinar o y. O que a gente vai fazer? Fazer um balanço de energia aqui nesse aquecedor de água de alimentação aberto. Por quê? Porque nele eu tenho calor menos trabalho, a mesma equação da primeira lei, né? Somatório de M.Hs menos somatório de M.He. Só que no aquecedor de água eu não tenho nem calor nem trabalho. A gente assume, né, que todo o calor que entrou ficou aqui dentro, né? Ou seja, ele é isolado do ambiente. E trabalho não tem, porque é um trocador de calor. Então, o que eu tenho? Somatório das vazões de saída, vezes a entalpia de saída, igual ao somatório das vazões de entrada, entalpia de entrada. Então, o que está entrando? A corrente que veio de 2 e a corrente que veio de 5. E o que está saindo? A corrente de 6. Então, eu tenho M.2H2 mais M.5H5 é igual a M.6H6. Bom, só que aí eu tenho que ver o seguinte, ó. O que veio aqui, ó? O 2 é justamente o 2. O 3 é igual ao 4, que é igual ao 5. Então, M.5 é igual a M.3, que a gente calculou aqui. Quando eu somei as duas, deu o M.6. Então, M.6 é a vazão total. Passou aqui 7, 1. Então, M.6 é igual a M.1, M.5 é igual a M.3. Então, essa equação pode ser escrita dessa maneira, ó. M.2H2 mais M.3H5 igual a M.1H6. Se eu dividir tudo por M.1, esse aqui vai ser Y, esse aqui 1 menos Y e esse daqui 1. Então, eu consigo isolar aí o meu Y, já que eu já tenho todas as entalpias. Então, o Y deu 0,2153, ou seja, 22% veio para cá, 78% veio para cá. E aí, se eu voltar na equação da turbina, eu tenho, ó, a potência dividida por M.1 é igual a H1 menos YH2 menos 1 menos YH3. Como eu já defini quanto que vale o Y e quanto que vale as entalpias, eu consigo achar a potência da turbina, tá? Por unidade de vazão. Essa potência é a potência total. Tudo que foi produzido aqui, porque eu estou levando em consideração tanto, cadê a equação aqui? A corrente de 1, a corrente de 2 e a corrente de 3. Então, achei da turbina. Para achar a eficiência, falta ainda a bomba, ou as bombas, né, já que são duas. Então, se eu pegar para a primeira bomba, que é essa daqui, eu vou ter a vazão dela vezes a variação de entalpia. E aqui eu já estou considerando essa potência em módulo, tá? Então, 5 menos 4. E agora o que a gente tem que observar é que a fração de massa que veio para cá é 1 menos y. Então, M.3. Então, ó, 1 menos y, H5 menos H4. Então, eu achei 0,548 kJ por quilograma.
Na bomba 2, o que está acontecendo? As correntes já se juntaram, então essa vazão aqui é vazão total. Então, a vazão que entra aqui é M.1. E, de novo, H7 menos H6, ou seja, maior entalpia menos a menor entalpia. Quer dizer que esse valor aqui já vai dar positivo. E deu 10,28 kJ por quilograma. Com isso, posso determinar a eficiência, ó. Potência líquida dividido pelo calor que entra. Potência líquida é o trabalho da turbina menos o trabalho das bombas, tudo em módulo, dividido pelo calor que entra. Então, 0,442 ou 44,2%. Então, essa é a eficiência. O que está faltando? Determinar esse calor que sai. Como é que a gente acha ele? Primeira lei. Então, M ponto vezes a variação de entalpia. Esse calor, como ele está saindo, ele é negativo. Mas eu já vou trabalhar em módulo, ou seja, eu vou trabalhar a maior entalpia menos a menor entalpia. E o que a gente tem que observar também é que a vazão que passa por ele é a vazão M.3. Ou seja, quando eu pego e divido por M.1 aqui, fica 1 menos Y. E eu acho 1.458 kJ por quilograma.